Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Nesse vídeo, Fernando Haddad diz que vai enviar 2 projetos de leis para o Congresso Nacional, onde ele vai tentar reverter aquela questão das taxações que foram derrubadas na MP 1303, tá? Então fica comigo, já curta esse vídeo, né? Deixa o seu like, já deixa o seu comentário, já se inscreva no canal se você não é inscrito, tá bom? Eu me chamo Sérgio Martins e vamos para lá para mais um vídeo para trazer essa informação para você aqui, tá? Olha, o título da matéria aqui, Haddad diz que o governo enviará 2 projetos de lei sobre gastos e receitas ainda nesta terça ao Congresso Nacional, né? Você lembra que foi derrubado a MP 1303, né? Eles tiraram de pauta e ela perdeu a validade. Com a MP ela vale por 120 dias. A partir daquilo ali, se o Congresso não votar e não aprovar, ela é derrubada. Então ela foi derrubada praticamente, né? E aí deixou o governo numa situação que o governo precisa de mais ou menos 30 bilhões para o ano que vem. Isso é uma articulação, que eu já falei aqui, né? Uma articulação vergonhosa aí de Tarcísio de Freitas e da oposição com Ciro Nogueira, Rueda, esse pessoal aí que trabalha contra o Brasil. Essa é a grande verdade, tá? Então a gente tem que ter essa consciência. Então o governo está dando outro jeito dele. Vamos ver aqui, porque esse projeto, ele em separado, ele vai deixar o Congresso exposto para que a gente possa cobrar deles, tá? Aquela MP era muita coisa junto e aí a oposição cria algumas narrativas que são inverdades. Mas a gente aqui agora vai começar a cobrar do Congresso Nacional o apoio que o governo necessita para votar isso aí, né? A gente vai precisar ter esse entendimento. Eu vou trazer aqui mais informações sobre isso. Eu quero mostrar para você aqui de primeira mão agora, tá? Haddad diz que o governo enviará 2 projetos de lei sobre gastos e receita, ainda nesta terça-feira ao Congresso. Ou seja, ele está dividindo gastos e receitas, porque na MP tinha um corte de gastos que o Congresso precisava aprovar, que a Câmara precisava aprovar, a Câmara e depois o Senado, né? Tinha um projeto de corte de gasto e tinha um projeto de receitas, que era a taxação das bets, que era a taxação de alguns setores, né? Fintechs, e aí isso vai ser trazido agora e vai ser mais fácil da gente ter um entendimento e explicar para as pessoas aqui, né? O ministro disse que o governo mandou propostas para melhorar as contas públicas, mas o Congresso ou não apreciou os textos ou os rejeitou. Haddad falou sobre taxar bets, fintechs e cobrou lei contra a sonegação. Eu vou falar contigo no final desse vídeo sobre uma lei que já está, um projeto de lei que já está lá no Congresso sobre a sonegação. Vou te explicar o que é, para você ter consciência e entendimento do que é isso, tá? Porque existe um movimento de desinformação, né? A gente ouve assim, esse governo só taxa, esse governo só quer criar imposto. Isso é uma cortina de fumaça. É uma cortina de fumaça para que as pessoas ficam repetindo esse mantra, mas que na verdade esconde sonegadores, esconde fintechs, esconde bets que não são taxadas como deveriam ser, tá? Vamos lá. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta terça-feira que o governo federal vai apostar em 2 propostas no Congresso para tratar do orçamento de 2026. A ideia é dividir em um projeto de lei, um projeto de lei para tratar do controle de gastos e outro para tratar de aumentar as receitas. Ambas devem ser encaminhadas ao Congresso ainda nesta terça-feira, tá? A decisão provável da Casa Civil é entregar 2 diplomas, 2 PLs, projeto de lei separados, tratando das matérias para oposição não ter pretexto, de não votar o que reivindicam ser agenda deles, que é organizar as despesas do governo, disse o ministro em entrevista ao Estúdio I da Globo News. A oposição ela fica dizendo que quer organizar o cortar gasto, quer fazer isso, quer fazer aquilo, mas eles não querem votar aquilo que o governo precisa que seja votado. Por quê? Porque eles estão de olho no ano que vem. Eu tenho dito isso aqui. O olho deles está no ano que vem. Eles não querem que o Lula tenha uma folga no orçamento para poder não se viabilizar para o ano que vem. Mas o Lula já está viabilizado, né? Então aqui a gente, mais adiante, as propostas estavam previstas na medida provisória 1303, como já falei para você, que ficou conhecida como MP do IOF, mas não foi votada no Congresso. O objetivo era aumentar a arrecadação para equilibrar as contas públicas. Sem a votação, o governo precisou buscar alternativa para recompor o orçamento, já que, com a derrubada da medida, a Fazenda
enfrentaria uma queda expressiva de arrecadação. Segundo o ministro, um dos projetos será destinado ao controle de gastos, porque para ele tem muita coisa que está descontrolada desde 2022. Então tem muita coisa que o governo precisa acertar, precisa ajeitar, e isso tem a ver, isso vem lá desde 2022. Só que tem muita coisa que o governo precisa da aprovação do Congresso, e se o Congresso não aprova, não tem como fazer, né? Haddad tem tratado como uma guerra política no parlamento os projetos do governo federal com o objetivo de aumentarem as receitas derrubados pela Câmara. Para ele, o governo mandou proposta, mas o Congresso ou não apreciou o texto ou os rejeitou. Isso é importante a população também saber, né? Um dos casos envolvendo o orçamento de 2026, em reunião com o presidente Lula, o ministro acertou de reenviar para a Câmara parte das propostas previstas na medida provisória, né, na MP 1303, como eu já falei, mas com os cortes de gastos tramitando separadamente do aumento das receitas. Ou seja, como eu disse, ele vai separar aquilo que é corte de gasto, como que a oposição vai dizer que não vota ou vai votar contra corte de gasto, se eles têm como mantra, como a bandeira deles dizer que o governo gasta demais. Então não vai ter como, eles vão ficar numa saia justa. E aumentar receitas é taxação de bets, é taxação de fintechs. Então como que eles vão justificar para a sua base e para a população brasileira que eles não vão votar isso? É muito impopular a gente não aumentar imposto de bets. O governo agora, pelo que eu vi, né, o governo quer trazer uma informação, uma taxação de 24%, era de 12%, né, para 18% na MP. Agora o governo quer trazer de 12% para 24%. Já falei isso aqui no canal, eu tenho para mim que isso tinha que ser 30%, né, porque as bets, ela destrói a saúde mental das pessoas, a saúde financeira. Isso é certo, isso é real, isso já está pacificado isso aí. Porém, a gente enfrenta no Congresso Nacional uma oposição virulenta que sempre distorce para a população, dizendo que eles não querem aumentar imposto, mas na verdade são impostos que precisam ser aumentados. Primeiro, que vai aumentar a arrecadação do governo, vai acertar as contas públicas, e segundo, que vai também fazer uma justiça tributária. Esse povo que ganha dinheiro em cima da saúde das pessoas precisam ser tributados e bem tributados. Você, no seu imposto de renda, você que ganha aí mais de 5 ou 10 mil reais, você paga 27,5%. E os caras pagam sobre lucro líquido 12%. Então é uma sacanagem isso aí. A gente precisa entender isso aí, começar a falar sobre isso aí, tá? Outra coisa que eu queria trazer para você, né, é uma informação bem legal que o ministro falou também na entrevista dele ao G1. Mas antes disso, gente, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like, tá bom? Eu tenho aqui também, ó, um QR Code. A gente tem um grupo aqui. É um grupo que não fica ninguém falando, é só para você receber as notificações dos nossos vídeos, tá? Você pode apontar a sua câmera aí e se inscrever, ou então, se você estiver assistindo no celular, aqui no primeiro fixado comentário tem um link do grupo lá. Tá com a minha foto lá, você vai ver, não vai ter spam, não vai ter ninguém vendendo nada, é só notificação de vídeo mesmo, tá bom? Então vamos lá para a matéria, né? O que acontece? Existe hoje no país umas empresas que elas não pagam imposto e vivem protelando isso. São sonegadores contumazes, principalmente esse pessoal do setor de combustível. Não sei se esse povo aí que está roubando combustível ligado ao PCC. Tem também a refinaria lá no Rio de Janeiro, que eu não vou dizer o nome aqui para não gerar problema, porque ela também é conhecida por sonegar impostos reiteradamente. O que acontece? Hoje o governo tem no Congresso Nacional um projeto de lei que está parada, não foi pautada, tá? Porque o lobby é muito forte. Então o governo tem lá no Congresso esse projeto de lei que obriga os impostos a serem pagos antes deles começar a operação. Então, para que eles possam vender o que eles compram, primeiro eles vão ter que pagar os impostos. Então a gente vai ter um controle. Eu estou trazendo aqui grosseiramente, depois eu vou trazer uma informação mais apurada sobre isso. Isso é uma coisa que a gente precisa para as redes sociais também, fazer pressão sobre eles, porque o Congresso Nacional, ele vive de costa para o interesse do povo. Essa turma que se elegeu aí
baseado em 2022, baseado no bolsonarismo de Jair Messias Bolsonaro, eles só vivem de corte de internet, de like, de desinformação. Eles falam uma coisa para você, mas a realidade é outra. Então a gente precisa ter clareza sobre isso. Eles protegem sonegadores, eles protegem pessoas que se apropriam da saúde mental das pessoas. Tinha pessoas jogando com o dinheiro do Bolsa Família nessas bets. E aí a gente fala, então tem que acabar com o Bolsonaro. Tem que acabar com quem comete crime, com quem permite que pegue um benefício e seja jogado. Agora o Supremo Tribunal Federal deu uma determinação e o governo está já acertando isso aí, que os recursos que estão em contas que são do Cadastro Único, que são do Bolsa Família, né, que são dos projetos sociais, eles não vão poder ser mais usados em plataforma de jogos. Só isso aí já vai inibir muito, né? Eram 3 bilhões, se não me engano, que esse povo estava jogando aí, usando esses recursos. Então, na verdade, o que o governo está tentando fazer é estancar uma sangria, é fazer mudanças, mas a oposição ela tenta dificultar isso de todo jeito, visando unicamente as eleições de 2026 e manter as coisas como estão, porque para eles, quanto pior, melhor. Essa é uma grande realidade, tá bom? Depois eu vou trazer uma informação mais apurada sobre esse projeto de lei, que é o projeto de lei dos devedores quanto mais. Vou trazer aqui as empresas que tem o costume de fazer isso aí. Talvez no próximo vídeo eu já traga isso aí para você, tá? Então eu gostaria de agradecer pela sua audiência. Eu gostaria de pedir novamente para você se inscrever no canal, deixar o seu like, tá bom? E até um próximo vídeo. Eu me chamo Sérgio Martins e até mais.